Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre a situação, sobre o cenário na Líbia. Porque nós tivemos novidades, uma vez que os Estados Unidos acusaram a Rússia de mandar pelo menos 14 jatos, 14 aeronaves de combate para a Líbia, para apoiar o seu aliado na Líbia, que é o Khalifa Haftar. Se você já ouve o Petit Jornal há algum tempo, provavelmente esse cenário já é claro para você, mas acho importante fazer uma breve recapitulação sobre o que está acontecendo na Líbia nesse momento e por que, mais uma vez, Estados Unidos e Rússia se encontram em lados opostos. A situação na Líbia se encontra tensa desde pelo menos o ano de 2011, quando o Conselho de Segurança da ONU autorizou ações militares contra o governo de Muammar Gaddafi, que era presidente do país há 42 anos. E essa intervenção acabou derrubando seu governo. Gaddafi, aliás, foi morto na rua e levou a Líbia a um vácuo de poder, o que faz com que, nesse momento, nós tenhamos basicamente dois governos na Líbia. O primeiro deles é o governo do primeiro-ministro Fayez al-Sarraj, que está sediado na capital, Trípoli, e que tem o apoio tanto da ONU quanto, por exemplo, dos Estados Unidos e de outros países, como, por exemplo, países europeus, a Itália, por exemplo, que tem uma participação histórica na Líbia, apoia também o governo de Fayez al-Sarraj. O outro governo está sediado em Benghazi, mais a leste do país, também na costa, e é liderado pelo Khalifa Haftar. Deixando claro que Khalifa aqui não é o cargo dele, é o nome dele, Khalifa Haftar, e que esse tem o apoio de países como Rússia, Egito, Emirados Árabes e, discretamente, apesar de não ser nada muito aberto, a França também vem demonstrando uma certa proximidade com o governo de Benghazi, o governo do Khalifa Haftar. Ao longo dos últimos meses, a situação na Líbia se tornou progressivamente mais tensa, enquanto o governo de Khalifa Haftar, lá de Benghazi, tenta tomar a capital Trípoli e unificar o governo. Essas ações vêm fazendo com que dois governos entrem com tudo no conflito na Líbia, que são a Turquia e a Rússia. A Turquia se alinha com o governo de Serraj, o governo de Trípoli, reconhecido internacionalmente, inclusive oferecendo ajuda militar para que esse governo consiga resistir às ofensivas do governo de Benghazi. Em troca, o governo de Erdogan pede o direito de explorar gás natural no mar territorial líbio, ali no mar Mediterrâneo. Olhando no mapa, dá para perceber com tranquilidade como que a Turquia tem um interesse geopolítico em fazer um acordo desse com a Líbia. Afinal de contas, se a Turquia passa a ter o direito de explorar gás natural no mar territorial da Líbia, isso pode se somar ao mar territorial da própria Turquia e, portanto, estrangular o mar Mediterrâneo do leste, impedindo que países como a Grécia, por exemplo, explorem gás natural naquela região também. Criaria-se uma via direta entre a Líbia e a Turquia, monopolizando, portanto, a exploração de gás natural naquela região. Por outro lado, a Rússia também parece cada vez mais interessada no cenário líbio, mas a atuação russa vinha acontecendo principalmente por meio de uma empresa privada russa, o chamado Grupo Wagner, e que o governo russo nega uma participação direta nas ações desse grupo, mas claramente há um apoio por parte de Moscou. Deixando claro que essa não é uma atitude exatamente inédita por parte da Rússia. Há grupos considerados grupos paramilitares russos que atuam, por exemplo, no leste da Ucrânia. E Putin diversas vezes negou ter qualquer tipo de participação direta naqueles grupos, mas é bastante claro que há tal participação. O Grupo Wagner vem se mostrando bastante comprometido em ajudar o Khalifa Haftar a tomar a cidade de Trípoli, mas o governo de Serraj, apoiado pela Turquia,
conseguiu ao longo da última semana repelir os ataques e manteve, portanto, a capital sob controle. A novidade dos últimos dias foi que os Estados Unidos apresentaram 15 imagens, incluindo imagens de satélite, que mostram que pelo menos 14 aeronaves de combate russas saíram da Rússia e foram levadas até a Síria, onde foram repintadas para tirar qualquer tipo de identificação e levadas, portanto, para a Líbia. O objetivo dos Estados Unidos é acabar com o argumento de Vladimir Putin de que ele não tem qualquer tipo de participação direta sobre o que acontece no cenário líbio. Essa suposta isenção de Vladimir Putin o coloca numa posição muito confortável. Afinal de contas, ele não precisa assumir qualquer tipo de responsabilidade acerca do que acontece na guerra civil líbia. Se as imagens forem de fato verdadeiras, os Estados Unidos estarão comprovando que sim, a Rússia vem tomando partido em favor de um grupo rebelde contra aquilo que defende, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. E uma das provas apresentadas pelos Estados Unidos é que essas aeronaves pousaram numa base aérea na Líbia chamada Base de Al-Jufra, que está dentro do território controlado pelo califa Haftar, que é exatamente onde estão sediadas as forças do grupo Wagner. A confirmação do envio dessas aeronaves russas para a Líbia pode significar uma presença mais duradoura da Rússia naquela região, o que abriria, portanto, uma segunda grande frente, importantíssima frente para Putin no Oriente Médio, que já tem uma presença muito forte na Síria e passaria a ter uma presença muito grande num enorme país do norte da África. É inegável que, ao olhar para um país com uma guerra civil tão longa e tão dura, Vladimir Putin consegue olhar um pouco além e enxergar um país com uma costa enorme, com fronteira com o Egito, com acesso a todo o Oriente Médio, inclusive aos estreitos turcos, que são estrategicamente tão interessantes, tão importantes para a Rússia, além de um acesso muito direto ao sul da Europa, de frente para a Grécia e para a Itália. Ao que tudo indica, ainda teremos que olhar para a Líbia muitas e muitas vezes daqui para frente, e para isso você vai ter sempre a companhia do Petit Jornal e você pode se tornar, inclusive, o nosso apoiador, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e acessando a aba Apoie o Petit. E não se esqueça que na próxima terça-feira, dia 2 de junho, eu e o professor Daniel Souza vamos iniciar o nosso primeiro curso do Petit Jornal. O link para o acesso ao curso, para a matrícula no curso, vai estar na descrição desse episódio e nós vamos falar sobre o mundo em transformação, a crise do coronavírus, antes, durante e depois. É um curso de 4 encontros, totalizando 6 horas de aula, e eu tenho certeza que você vai se interessar muito pelo conteúdo que a gente está preparando. A gente se vê lá. Quem fala aqui é Tanguy Bagdadi. Eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.